Olá, queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana Diane, eu sou pastora e eu tô aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês. Se vocês não estão inscritos no canal ainda, se inscrevam no canal, dê o seu like e clique em reprodução automática para que a cada novo vídeo que for inserido no canal, vocês serem avisados, ok, meus queridos? O Senhor trouxe ao meu coração uma palavra que eu creio que vai tocar o seu coração nesses dias de quarentena que nós temos passado. Queridos, nós vamos abrir a Bíblia em Hebreus 11:1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esse é um texto clássico que descreve o que é fé. E eu quero começar essa palavra dizendo o seguinte, queridos. Muitas pessoas têm me mandado WhatsApp, têm me ligado, têm pedido oração, porque nós temos passado por dias maus, nós temos passado por dias de provação. E essa semana aconteceu algumas coisas que o Senhor falou muito ao meu espírito e eu quero compartilhar isso com vocês. E essa palavra, na verdade, é uma palavra que ela vai ser dividida em duas partes e no final vocês vão entender o desfecho de tudo isso que eu quero passar para vocês. E, queridos, na verdade nesses dias, tudo isso que nós temos passado, nós temos ouvido falar de morte, porque muitas pessoas que estão sendo contaminadas pelo vírus, pelo Covid-19, nós sabemos que a maioria das pessoas, graças à misericórdia do Senhor, tem sido curada, mas nós sabemos também que algumas pessoas acabam falecendo. Nós temos ouvido falar de crise financeira, nós temos ouvido falar de crise política, então nós temos ouvido falar de muitas questões muito difíceis e nós temos ouvido também falar de questões espirituais. Então, na verdade, tudo isso as pessoas estão muito atemorizadas. E o que acontece? E nós, como pastores, muitas pessoas me ligam, como eu falei no começo, as pessoas pedem oração, as pessoas compartilham coisas íntimas da vida delas, E essa semana eu tive uma experiência muito forte com Deus, porque nós também, líderes, pastores, nós também temos as nossas dificuldades, nós também passamos por provações, Porque nós também somos seres humanos. E o Senhor me deu um discernimento espiritual maravilhoso. E eu quero compartilhar isso com vocês. Queridos, o inimigo, ele não dorme também. Assim como Deus não dorme, mas o inimigo também não dorme. E essa palavra que eu trouxe a respeito de fé é algo que nós temos que ter no nosso coração o tempo inteiro. Nós temos que, nesses tempos difíceis, nós temos que estar firmados em Deus, em fé, e nós temos que ter a confiança no nosso Pai. Nós não podemos, queridos, nós não podemos, mesmo com tudo isso que está acontecendo, mesmo em meio a todas essas notícias ruins, nós não podemos deixar de ter fé e ter a confiança em Deus. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque o inimigo é muito astuto. O inimigo, ele vem com sapatinho de algodão. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. Satanás, ele vem disfarçado. Ele não vem com tridente, ele não vem, com aquela aparência de mal. Satanás, ele vem com sapatinho de algodão. Então, queridos, Satanás, ele começa a agir na nossa mente. Eu tenho um vídeo a respeito
da mente, mas eu não quero falar disso agora. Eu quero só mencionar que o inimigo ele começa a agir na mente. Então, queridos, toma cuidado com isso. Toma cuidado porque o inimigo ele é especialista em minar a nossa fé. Satanás ele quer minar a nossa fé. Ele quer nos desanimar. Eu quero dizer isso para vocês porque todos nós, de uma forma ou de outra, nós temos passado por provações. Nós temos, eu também tenho passado por provações. Todos nós, cada um de nós temos passado por certas dificuldades. Mas nós temos que nos apegar às promessas de Deus. Nós temos que nos apegar àquilo que Deus falou para mim, aquilo que Deus falou para cada um de nós, para aquilo que Deus falou para você que está me assistindo agora. Nós temos que se apegar a essa palavra que descreve o que é fé. Nós não podemos perder a nossa fé no nosso Pai. Nós não podemos perder a nossa confiança no nosso Pai. Porque, queridos, quando nós perdemos a fé, quando nós perdemos a nossa confiança em Deus, nós pecamos. E aí nós temos que nos arrepender. E o inimigo, ele quer exatamente isso. Ele quer minar a nossa fé. Então, eu quero que você que está me ouvindo nessa hora, eu quero que você faça uma reflexão. Porque as notícias, que se você liga a televisão, cuidado com aquilo que você está assistindo. Cuidado, queridos. Cuidado, porque as mídias, tem algumas mídias que elas, ao invés dela te ajudar, ela vem para te atemorizar, ela vem para te aterrorizar. Então, cuidado com aquilo que você está trazendo para dentro da sua casa. Cuidado com a contaminação. Cuidado com a contaminação que a mídia traz. Então, queridos, essa questão da quarentena, nós temos que entender os sinais do céu. Nós temos que entender o propósito que o Senhor está permitindo isso na nossa vida. Porque Deus, ele está trabalhando, mas o inimigo também está trabalhando. E essa mensagem que eu quero trazer para vocês é exatamente a esse respeito. Queridos, o Senhor, eu falei para vocês na mensagem anterior, na palavra anterior, que não cai uma folha sem a permissão do Senhor. Mas o inimigo, ele é astuto. Tudo que o Senhor faz, o inimigo ele tenta copiar. Só que ele tenta distorcer todas as coisas. Ele tenta distorcer todas as coisas. Isso aconteceu desde o Éden e continua acontecendo. Então nós temos que ter muito discernimento espiritual para que nós, com aquilo que vem do externo, não venha nos abater. Não permita que o inimigo venha minar a tua fé com notícias que têm vindo, certo, queridos? Porque de repente você pode se perguntar, mas vem aqui, eu tenho tantas promessas de Deus na minha vida, e agora? O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Queridos, deixa eu te falar uma coisa. As promessas que o Senhor tem para tu e para minha vida, elas vão ser cumpridas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, não perca a tua fé, não perca a confiança que você tem no teu Deus, no nosso Deus. Então, cuidado, não permita que o inimigo venha minar a tua fé. Não permita. O Senhor falou muito forte isso no meu espírito essa semana, porque com tudo isso que está acontecendo, o inimigo vem minando a fé dos filhos dele. Queridos, agora eu quero entrar na segunda parte da mensagem.
Eu tenho estudado, eu acho que eu já comentei aqui no canal, eu sou uma estudiosa de escatologia, certo? Para quem não sabe, a escatologia é o estudo do final dos tempos, é o estudo dos últimos acontecimentos. Então, quando eu falo alguma coisa de escatologia, eu não falo de alegre. Eu já fiz vários cursos, já faz alguns anos que eu tenho estudado a respeito de escatologia. E a gente tem ouvido muito, falar muito, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas eu não sei se vocês sabem que quando a questão da volta de Jesus, o primeiro evento que vai acontecer antes da volta de Jesus é o arrebatamento da igreja. É o arrebatamento da igreja. E eu quero agora ler alguns textos escatológicos para vocês, que são textos que falam da volta de Jesus, tá? Então eu quero que vocês abram a sua Bíblia em Mateus 24. Mateus 24 e 25 é um dos textos escatológicos e eu quero ler para vocês Mateus 24, 35, que diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Eu vou ler todos os textos e depois eu vou fazer a interpretação daquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu espírito. Agora eu vou ler para vocês Mateus 24, 40, 42, que diz assim: dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Agora eu vou ler para vocês Mateus 25, de 1 a 13, que diz assim: a parábola das 10 virgens. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegarão suas candeias e sairão para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. O outro texto, queridos, é a sequência desse, que está em Mateus 25, 14 a 30, que é a parábola dos talentos, que diz assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5.
Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu. Cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio, porém, o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Queridos, esses três textos que eu li, desses 2 textos escatológicos que fala do final dos tempos, eu fiz questão de ler para vocês. Por quê? Porque esses 3 textos falam da igreja. O primeiro texto, ele fala a respeito do primeiro evento escatológico, tá? Que fala do arrebatamento da igreja, certo? Ou seja, o primeiro versículo que eu li, ele é muito claro, dizendo que todas as palavras proféticas desse livro, dessa palavra, da Bíblia Sagrada, vai se cumprir. Todos. Depois, na sequência, eu li o primeiro texto, né, que está em Mateus 24, que fala a respeito do arrebatamento da igreja. Queridos, eu quero que vocês observem um detalhe que é algo que traz muita revelação para nós, que é algo matemático, que eu não sei se vocês observaram, mas que diz o seguinte, que eu quero até ler de novo, para ficar bem claro para vocês. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Queridos, isso fala muito claramente que 50% fala da metade da igreja vai subir e metade da igreja vai ficar. Queridos, isso não sou eu que estou falando. Isso é a palavra de Deus que está dizendo. Certo? Então isso fica uma revelação para vocês. E o segundo texto que eu li para vocês fala a respeito da noiva de Cristo, também fala a respeito da igreja. Mas fala a respeito da pureza da noiva. Essa linguagem que eu li é a NVI, é a Nova Versão Internacional.
Em outras linguagens, não fala óleo, fala azeite. Qual que é o significado do azeite, do óleo na palavra de Deus? É o Espírito Santo. Então, e numa outra versão, então tem as virgens loucas, né? Ele chama de prudentes e loucas, certo? Então, o que acontece? As prudentes, elas estavam cheias do Espírito Santo. As loucas, né? Que elas simplesmente, algumas versões chamam de loucas, de insensatas, cada versão traz de uma forma. Mas as prudentes, elas estavam com óleo, elas estavam com azeite, ou seja, elas estavam preparadas, elas estavam prontas, esperando o noivo, esperando Jesus Cristo. Esse segundo texto fala da noiva, fala da igreja. E o terceiro texto da parábola dos 10 talentos também fala da igreja. Também fala da igreja. Só que fala, querido, dos talentos que Jesus distribui para a igreja. Ou seja, fala dos talentos que Jesus distribui para a igreja. E, por exemplo, eu quero citar o meu exemplo. Nós estamos em quarentena. A igreja está fechada. Eu não sou uma pastora que lidero igreja. O meu ministério é outro. Eu sou uma pastora missionária, eu sou uma pastora que eu tenho ministério de cura e libertação. Então, eu cuido de pessoas, as pessoas me ligam, eu oro, as pessoas me pedem um conselho, eu aconselho, né? Porque, na verdade, nós suspendemos a nossa agenda, mas eu tenho exercido o meu ministério em quarentena. O Espírito Santo me traz uma palavra, eu gravo um vídeo, ou seja, eu tenho exercido o meu ministério em casa, aqui. Então, queridos, eu tenho acordado de madrugada para orar. Queridos, eu tenho enviado o meu canal, as pessoas que têm me chamado no Facebook. Às vezes o Espírito Santo me toca, eu envio o meu link para uma pessoa que precisa. Eu falo, compartilha essa mensagem. Queridos, eu tenho procurado multiplicar os meus dons. É isso que diz essa palavra. Por quê? Porque se o Senhor me chamou para ser pastora, Ele confiou dons e talentos para minha vida. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar esses dons. Por quê? Porque no grande dia eu vou ter que prestar conta para o Senhor. Eu vou ter que prestar conta para o Senhor. Ok? É a respeito disso que está falando esse terceiro texto que eu li. Ou seja, esses 3 textos estão falando a respeito da igreja. Da igreja. E por que eu estou falando esse texto? E o que eu quero dizer? O que eu quero comparar com os dias que nós estamos vivendo? Essa palavra que eu estou trazendo hoje, o Espírito Santo já tinha me trazido alguns dias atrás. Só que o Senhor movimenta de algumas formas e aí eu senti mais urgência de trazer a palavra que eu trouxe semana passada. Porque o Senhor, ele trabalha o Espírito Santo tem multiforme sabedoria de agir. E aí, por quê? Porque chegou um áudio no meu WhatsApp, um áudio muito forte. De um pastor que foi usado numa revelação, e aquele áudio foi muito impactante para mim. E aquele áudio veio de encontro com essa palavra que o Espírito Santo já tinha trazido para mim. Queridos, e a igreja está dormindo. E nós precisamos, queridos,
nós precisamos orar. Nós precisamos exercer os dons, os talentos que o Senhor trouxe, que o Senhor nos deu. E por que eu tô falando isso? Queridos, as palavras proféticas que estão na palavra de Deus, que estão na Bíblia Sagrada, elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir. E se Jesus voltar hoje para arrebatar a igreja, não tem 50% da igreja que vai subir. E nesse vídeo, nesse áudio que eu recebi, fala exatamente isso. O pastor que foi usado, ele fala exatamente isso, que Jesus não vai buscar uma igreja de qualquer jeito. E, queridos, o Senhor está mandando os sinais dele e nós precisamos santificar, nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos orar. Queridos, então eu trouxe essa palavra, Queridos, nós como igreja, nós precisamos nos posicionar. Nós como igreja, nós precisamos, queridos, nós precisamos A igreja está dormindo, queridos. Tudo que está acontecendo, tudo que Deus está permitindo que aconteça, queridos, é para que nós, que temos o Espírito Santo, que estamos cheios do Espírito Santo, que temos discernimento espiritual, que nós possamos ser o instrumento dessas pessoas que estão adormecidas. Então, queridos, eu tô aqui como instrumento do Senhor, queridos, para te falar. Queridos, você que conhece um irmãozinho, uma irmãzinha que está no vale da decisão, queridos, seja um instrumento de Deus para essa pessoa. Você que está me ouvindo, queridos, compartilhe essa palavra. Queridos, isso é muito sério. Não importa se nós estamos em casa, não importa onde nós estamos. Queridos, hoje a mídia, hoje essa questão da internet, hoje essa questão da facilidade que nós temos, isso vem nos favorecer demais da conta. Então, queridos, eu tô aqui, queridos, para ser um instrumento e um canal do Senhor na tua vida. E eu quero orar com você nessa hora, ok? Porque, queridos, o Senhor tem nos pedido para que haja um arrependimento, para que haja um posicionamento, para que nós venhamos orar. Queridos, oração não tem ministério. O Senhor fala para que nós venhamos entrar no nosso quarto, para que nós venhamos fechar nossa porta e o Pai, Ele vai nos ouvir. Queridos, então eu quero orar juntamente com você. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, eu quero, Deus, juntamente com os meus irmãos, com as minhas irmãs, eu quero levantar minha voz em oração, Deus. E eu quero te pedir, Deus, Senhor, que o Senhor venha alcançar. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha alcançar aquelas vidas que estão fracas na fé. Pai, eu quero te pedir no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha alcançar, Deus, essas pessoas que estão dormindo, Pai. Essas pessoas que estão cansadas, ó Deus, Pai, em nome de Jesus. Deus, que a igreja, Senhor, venha acordar nesse momento, Deus, que o Senhor está pedindo para que a igreja seja, Pai, que venha um momento de arrependimento, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Deus, o Senhor, Pai, o Senhor vem, Deus, o Senhor quer salvar, o Senhor quer, em nome de Jesus, curar, o Senhor quer libertar, e eu quero te pedir nessa hora, Deus, em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas não venham ter os seus talentos enterrados, Pai, mas que haja uma multiplicação, dos talentos que o Senhor distribuiu na igreja, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor não venha encontrar as pessoas desprevenidas, ó Deus, em nome de Jesus, quando o Senhor vier buscar a igreja, Pai. Deus, eu quero te pedir no nome de Jesus, que o Senhor traga um ânimo, para nós, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé.
Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Pai, em nome de Jesus eu quero te pedir também que o Senhor venha trazer cura. Cura, Pai, em todas as áreas das nossas vidas, física, emocional, espiritual. E eu quero te pedir que o Senhor guarda, Senhor, nos guarda, nos livra de todo mal. Pai, guarda a nossa casa, Pai, em nome de Jesus. Guarda a nossa nação, nos livra do mal. Senhor, eu quero te pedir no nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe o nosso presidente. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor livre a nossa nação de todo mal, Pai. Pai, eu quero te pedir no nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Queridos, muito obrigada e até o meu próximo vídeo.